Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante aí, que se você chegou até aqui, você tá tendo esse problema com seu filho, que é realmente aquela desobediência, né? Aquela criança que realmente argumenta tudo que você fala com ela, aquela criança que não dá muito ouvido, né, ao que você tá falando com ela, as orientações que você passa, ela não te obedece. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, aquela criança que é bem desafiadora, né? Então o assunto hoje é mais relacionado a isso mesmo, que envolve um pouco o TDAH também, né? Algumas crianças aí que têm TDAH é bem desafiadoras, né? E tem muitos pais aí que realmente estão se vendo loucos, né? Por tudo isso que estão vivendo aí com seus filhos. Então, gente, eu sou Ludmila, né? Vocês que me seguem aí no canal já me conhecem. Para quem é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, que todos os dias tem muito vídeo legal para vocês, falando, né, em geral aí sobre o comportamento das crianças. Eu sou TDAH, o meu filho também é TDAH, tá? E a gente passou por poucas e boas aí, e eu tenho bastante experiência para estar trocando com vocês. Então, gente, voltando aqui ao assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas crianças que realmente são desafiadoras, né? E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer pros pais, né? Vocês já fizeram uma autoavaliação de quem vocês são para os seus filhos, né? É muito importante isso, tá? Porque não adianta você querer que o seu filho seja uma rosa se você é um cravo, né? Então o seu filho ele vai ter você como exemplo, né? Muitos pais aí, quando a gente começa a conversar e aí começa a perguntar algumas coisas, realmente eles exigem, né, dos filhos ser uma coisa que eles não são. Exige do filho proporcionar uma coisa para eles que eles não proporcionam para os filhos. Então isso, gente, um filho e pais é uma via de mão dupla, então tem que ter troca, né? É um relacionamento também. Então, em um relacionamento a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar para receber. E com o seu filho não vai ser diferente. Esse negócio de ditadura, de mão de ferro, que se não fizer vai apanhar, se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não fizer tá de castigo. Gente, isso daí, pelo amor de Deus, tira esse pensamento da cabeça de vocês, que existem formas mais fáceis, né, e formas menos dolorosas aí, da gente conseguir ter uma boa convivência com os nossos filhos. E nossos filhos, sim, ser gentil, ser educado, né, proporcionar momentos felizes na nossa vida, porque tem muitos pais aí que chegam, né, que realmente não consegue ter momentos felizes com a criança, porque a criança tá sempre ali bombardeando o pai o dia inteiro, né? Tirando do sério mesmo o dia inteiro. Então, gente, como eu falei com vocês, sobre esse desafio, né, que a criança faz aos pais, muitos pais acabam se igualando aos filhos, né? Ali na discussão, na hora de conversar mesmo ali com a criança, acaba se igualando, né, ao nível da criança ali, de se manter mesmo no mesmo padrão ali de conhecimento que a criança. Então o pai ele começa a fazer o que? Ele começa a querer argumentar com a criança, e a criança argumenta com ele, e aí fica aquela confusão, aquela briga. Quando vai ver, a criança acaba sendo mais madura do que o próprio pai em questão de conhecimentos e argumentos, né, para aquilo ali. E aí o pai se vê numa situação tão encurralada que faz o quê? Pega o chinelo e dá uma chinelada no menino, né? Por quê? Ficam tentando buscar autoridade, porém não consegue ter, né? Fica aquela disputa de autoridade. Quem manda mais, o filho ou o pai, né? O filho ou a mãe, quem manda mais, né? Então fica aquela disputa ali com o filho de autoridade mesmo, gente. Não são poucas famílias que vivem hoje dessa forma, tá? Muitas famílias vivem dessa forma, disputando a autoridade com os filhos. E eu não tô falando isso de um adolescente não, tá, gente? Tô falando de uma criança de 3, 4, 5 anos de idade. Então os pais a todo momento ficam ali
querendo mostrar autoridade perante aquela criança e geralmente eles saem perdendo, né? Eles batem na criança e aí a criança fica ali de castigo e ficou por aquilo mesmo, o problema não foi solucionado, né? Então, gente, isso é uma coisa que acontece em muitas famílias, né? Vou falar pra vocês, isso já aconteceu na minha família também, só que buscando muito conhecimento, buscando muita informação, conversando com pessoas que passou pela mesma situação que eu e conseguiram resolver o problema, foi que eu também consegui resolver o meu problema. E, gente, eu falo uma coisa pra vocês, castigo e chinelada, tem, lógico, um momento que a criança, ela passa ali dos limites e ela precisa ser corrigida, mas nem tudo que você vive no seu dia a dia com o seu filho se resolve dessa forma, né? Porque se a gente começar a resolver de uma forma diferente que eu vou falar com vocês agora, nem vai precisar chegar nesse nível, entende? Porque as coisas são resolvidas antes de acontecer. Então vamos lá, se o seu filho ele é muito desobediente, se o seu filho ele é muito desafiador, você tá no lugar certo, que a gente vai conversar sobre isso agora. Então, primeira coisa, que a gente como pais tem que se perguntar, você é autoprotetor? Você é aquele pai que quer proteger a criança de tudo e de todos, né? A criança tem que estar ali debaixo do seu nariz, porque senão, né, tá errado, não tá certo. Você é aquele pai que é mandão, só você que manda, né? Você manda e eu faço, né? Aquele pai autoritário que só quer mandar, que não tem essa, que a criança pode falar o que ela pensa, dane-se o que a criança pensa. Você vai fazer o que eu tô mandando, isso aqui é certo, você vai fazer isso daqui. Só que se você tiver um filho que ele é desafiador, isso não vai dar certo com ele. Porque o seu filho, ele vai estar cansado de viver dentro dessa bolha que você criou para ele viver, que você manda e ele obedece. Então ele vai querer sair fora dessa bolha que você criou para ele. E qual é a forma que ele sai fora dessa bolha que você criou para ele de autoproteção ou de mandão, né? Ele vai fazer como para sair fora disso? Te desobedecendo, fazendo o que você pediu para ele não fazer. Ele vai querer te incomodar, ele vai te desafiar o tempo todo. Por quê? Ele quer tomar as próprias atitudes dele, ele também quer ter rédea do negócio. Ele também quer testar, ver se o que ele pensa vai dar certo ou vai dar errado. Então ele não tem essa autonomia dentro de casa. E aí ele vai começar a desafiar o pai e a mãe. É uma criança que não consegue ouvir um não. Porque ele sempre sabe que se ele ouvir um não, é porque é não e acabou. Entende? Ele não teve ali a participação até chegar naquele não. É não e acabou. Então ele não sabe nem por que ele tá levando um não. Entende? Então o seu filho, ele precisa participar das decisões que acontecem dentro da sua casa. Uma das melhores formas de você conseguir trazer uma criança que é desafiadora, teimosa e desobediente para perto de você, né? Para perto de você, que eu falo é o quê? Ela começar a pensar nas atitudes dela, é realmente você permitindo que seu filho, desde pequeno, participe das decisões comuns dentro da sua casa. Entende? Vamos dar um exemplo aqui. Hoje a gente vai sair para jantar. Ô, Nicolas, hoje a gente vai sair para jantar. Você tem alguma ideia de algum lugar legal que a gente pode sair para jantar? Aí ele vai dar a ideia dele. Você pode virar pro seu marido ou pro outro irmão. E aí, o que vocês acham da ideia do Nicolas? Foi uma ideia boa? Dá pra gente jantar nesse lugar? Não dá? Legal, vamos jantar nesse lugar. Seu filho vai ficar super feliz e vai se sentir o quê? Parte dessa família. Ele também tá opinando pelas decisões dessa família. Quando outra pessoa tiver que dar a decisão também, ele vai aprender a acatar aquela decisão. Porque quando ele teve uma decisão, todo mundo ali ficou feliz com a decisão dele, todo mundo acatou. Por mais que alguém ali queria em outro lugar ou goste de outro lugar, foi para onde ele falou. Então tudo isso vai amadurecendo, né, a cabeça da criança quando você começa a trazer ela para dentro das decisões da sua família. Quando você deixa ela começar também a decidir por coisas simples, não precisa ser uma coisa que, entende? Mas coisas simples, coisas do dia a dia. Você acha melhor o quê? A mãe tá lá, vai fazer um jantar ou vai fazer um almoço, alguma coisa ali.
Ei, ô Nicolas, você me ajuda aqui a fazer essa salada? Você gosta mais de quê, meu filho? Qual tipo de salada? Ah, mãe, eu gosto dessa e dessa salada. Então você ajuda a mamãe a fazer essa salada aqui que você gosta para todo mundo comer? Então você está trazendo o seu filho para dentro da sua família. Você está deixando ele também opinar nas opções e nas coisas que toda a família também vai contribuir. Então isso ajuda muito a criar esse vínculo da criança e ajuda muito a criança também a acatar as decisões de outras pessoas. Quando a criança ela só tem que obedecer, ela não opina, ela não fala a opinião dela, ela não tem chance de expressar o que ela sente, então fica muito difícil. A criança, ela se isola ali naquilo ali e ela já sabe, eu já sei que eu vou ter que obedecer, eu já sei que eu vou ter que fazer, então nem vou falar, então não quero nem saber, né? Então eles agem dessa forma e é dinâmico, as coisas vão acontecendo, né? Se a família ela age dessa forma, as coisas vão acontecendo e a criança ela vai se moldando para esse lado, né? De realmente, tipo assim, eu vou fazer por conta própria, porque eu sei que se eu falar com meus pais, eles não vão deixar mesmo, vai ser um não que eu vou ouvir. Então a criança ela já tem a certeza do não. Então ela não quer nem saber do sim, porque ela já sabe que ela vai levar um não. Então pra que ela vai tentar, né? Então o que ela faz? Ela te desafia, ela te desobedece, ela faz coisas que não te agrada, né? Porque ela quer sair dessa bolha, ela quer provar coisas novas. Entende que ela não tem opção dentro de casa, com a sua família. Uma outra coisa que é bem interessante também, né, a gente frisar muito e a gente falar muito sobre isso, né, é quando a criança, ela começa a mentir, né, começa a falar coisas que realmente não condiz muito ali com a verdade, né. Ela começa a inventar coisas e situações, né? Isso acontece com crianças que têm TDAH, né? Que erram, né? Bastante durante o dia e aí já tem essa família que não opina com ela, que não deixa ela participar das coisas da família e aí a criança quando ela começa a fazer coisas erradas para ela não ser culpada, para ela não ser castigada, o que ela faz? Ela mente, né? Ela inventa uma história ali para aquilo ali para ela não assumir o erro dela. Isso é bem comum, né, em criança que tem TDAH, principalmente do tipo hiperativo, né? Do tipo desatento é mais tranquilo, mas do tipo hiperativo as crianças costumam mentir bastante, por isso que muitas pessoas perguntam, né? Criança com TDAH mente mais do que criança biotipo, né? Criança que não tem TDAH. Não é que a criança que tem TDAH minta mais, todas as crianças têm aquela fase da mentira. Mas criança que tem TDAH costuma a mentir mais porque elas erram mais, né? Devido ao quê? Devido à hiperatividade, devido à desatenção, né? Então, para a criança não decepcionar as pessoas que ela gosta, ela faz o quê? Ela mente, né? Ela inventa alguma coisa ali para sair fora daquele castigo que ela sabe que ela vai levar. Então, gente, resumindo, a gente precisa dar mais voz para os nossos filhos, a gente precisa escutar mais e falar menos, né? Tem muitas crianças aí que já estão surdas para os pais, né? A criança não quer nem ouvir o que o pai tem para falar com ela, porque literalmente a criança já tá surda, a criança já tá de saco cheio de ouvir a mãe e o pai gritando, xingando, falando um monte de coisa com elas, que quando o pai e a mãe tá falando, elas nem estão escutando mais o que você tá falando ali meia hora, ele não ouviu foi nada do que você falou, porque o seu filho ele já tá surdo para as coisas que você fala com ele. Então, realmente, eles não vão te ouvir. Presta atenção nas suas atitudes. As suas atitudes, sim, vai fazer toda a diferença para essas crianças conseguirem, né, se fazer presente na família e se tornar realmente um membro ali, que decide também pelas coisas que acontecem, que opina também, que também tem uma voz, né, perante a tudo isso que está acontecendo. Gente, então, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que eu possa ter trago um pouco de experiência para vocês. Quem puder, siga, tá? Me siga, se inscreve no canal, não perca essa oportunidade, se inscreva no canal, todos os dias eu vou estar postando um vídeo para vocês, tá, gente? E muito obrigada por permanecer até aqui. Tchau, tchau!